Bom dia, Espírito Santo. És bem-vindo aqui. Hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão no livro de Ruth. Quero ler com vocês Ruth 1, verso 16 e 17. Disse, porém, Ruth: não me insistes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, eu irei. Onde quer que pousares, ali pousarei. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa se não seja a morte me separar de ti. Esses versículos, eles nos remetem à história de Noemi, Ruth e Orfa. Qual é essa história? Noemi, ela tinha 2 filhos e esses filhos casaram com 2 mulheres estrangeiras. Eles eram de Belém e eles tinham ido para Moabe. E lá um conheceu Orfa e se casou com Orfa e o outro se casou com Ruth. Passado alguns anos, o primeiro morreu, o marido de Orfa, morreu o marido de Noemi e na sequência morreu o marido de Ruth. Quando Noemi se viu sem os filhos, sem o marido, com as 2 noras, ela falou: o que eu tenho para oferecer para essas 2 moças? Então ela disse: voltem para a casa dos seus pais, casem-se novamente, porque eu não tenho nada, eu sou amarga, eu fui amaldiçoada, eu perdi tudo, eu perdi meu marido, eu perdi os meus filhos, e eu vou voltar para minha terra, vou voltar para Belém. Quando ela fala isso, Orfa, ela volta para a casa dos seus pais, ela volta para a sua vida, mas Ruth não. Ruth diz aqui para ela: aonde você for, eu vou. O seu Deus é o meu Deus. Aonde você pousar, eu vou pousar com você. E aí elas seguem um caminho, elas voltam para Belém. Quando elas voltam para Belém, elas se despedem de Orfa. E na história a gente não vê mais nenhum relato falando nada do que aconteceu com Orfa. Por quê? Naquele momento, Orfa botou um ponto final naquele relacionamento com Noemi. Então a gente não sabe o que aconteceu com ela. Mas a história de Ruth começa a tomar dimensões sobrenaturais. Deus começa a agir, Deus começa a trazer coisas inimagináveis para ela e para Noemi. Quando elas chegam na cidade de Belém, elas são super bem recebidas pelas suas amigas, elas festejam a chegada de Noemi e de Ruth. Mas Noemi fala: eu perdi tudo que eu tinha, perdi minha família, perdi tudo, mas Deus sabe de todas as coisas. E nisso, Ruth vai procurar um serviço. E naquela época era comum as mulheres elas irem para as colheitas. As pessoas iam colhendo e as pessoas que eram pobres elas vinham pegando atrás o que caía pelo caminho. E por uma coincidência, não sei, mas eu acredito que por uma providência divina, Ruth foi colher justamente nas terras de Boaz, que era um parente de Noemi. E colhendo lá, Boaz a viu e se interessou, né? Acho que se interessou por ela. E falou: você pode colher, colha com as minhas servas, ninguém vai mexer com você. E ele começou a admirar-se daquela moça. E ela também começou a admirar-se dele. E ao final, eles acabam se apaixonando e se casando. Então, Ruth saiu de uma terra desolada, viúva, pobre, sem nada. E ela deu um passo de fé. Ela não parou no meio do caminho. Ela continuou, ela caminhou. E neste lugar, o Senhor mudou a história de Ruth. Se vocês, não sei, vocês devem saber, Ruth é a avó do rei Davi.
ela entrou na genealogia do rei Davi. O rei Davi está na genealogia de Jesus. Olha que coisa, uma mulher que tinha todos os motivos para parar, uma mulher que tinha todos os motivos para desistir, para ser amarga, para ser triste, para ter problemas, para arrumar culpados. Por que, Deus? Por que meu marido morreu? Por que, Deus? Por que? Ela não ficou no porquê, ela agiu, ela foi, ela buscou, ela acreditou e ela amou a sua sogra. Ela cuidou, ela quis cuidar, ela quis estar junto, ela quis estar caminhando junto. E o Senhor honrou. E com a gente não é diferente. Às vezes, a gente vive algumas situações que a gente acha que aquela situação é para nossa morte. Mas não é. É Deus trazendo um novo tempo, uma nova história. A gente sabe o agora, o hoje, mas Deus sabe o amanhã, Deus sabe o futuro, Deus sabe as coisas que vão acontecer. Só que às vezes, pra gente, é muito mais fácil desistir. Desistir de um projeto, desistir de um casamento, desistir de um relacionamento, desistir de uma profissão, desistir de ser uma empreendedora, desistir. Vou desistir. Isso não vai dar certo mesmo. Você já perguntou para Deus se vai dar certo ou não? Você tem uma palavra, você buscou uma direção dele para o que você vai fazer? Ou você é aquela pessoa que fica olhando a direção do vento? Hoje eu não vou fazer nada, porque hoje é dia de chuva. Mas você sabe que a terra precisa da chuva? Hoje eu não vou fazer nada, porque hoje está muito quente. Mas você sabe que a terra precisa do sol também? Eu não vou fazer isso porque, nossa, eu já tenho mais de 50 anos. O que eu vou conquistar depois dos 50 anos? Existe alguma coisa que você não pode fazer? Me diga. Só aquelas que você desiste, aquelas que você largou pelo meio do caminho, aquelas coisas que você deixou guardadas lá, aquele sonho que você enterrou, aquele sonho de fazer uma festa de casamento, de vestir um vestido de noiva. O meu sonho é casar numa igreja, ser abençoada, ter uma oração, receber os meus familiares, vestir um vestido de noiva bonito, fazer uma festa. Mas eu não posso, quem sou eu para fazer isso? Você é uma filha de Deus, você pode tudo naquele que te fortalece. O meu sonho, nossa, que vontade de fazer uma viagem para o exterior, que vontade de fazer uma viagem, conhecer uma cidade nova. Mas eu não posso. Você já apresentou isso para o seu pai? Você já apresentou esse desejo para ele? Então, a gente pode tudo naquele que nos fortalece. E quando, às vezes, a gente pede uma coisa e a gente faz um plano perfeito, o Senhor vem lá e Ele nos surpreende, Ele faz além, Ele faz mais, Ele supera as nossas expectativas. E é muito gostoso isso, é muito gostoso quando a gente tem no nosso barco, na nossa vida, no nosso lado, alguém que está ali nos dando direcionamento, nos mostrando qual é o caminho certo. Filha, continua, dá mais um passo, anda mais um pouquinho, você vai conseguir, você vai chegar, não desiste. Quantos sonhos frustrados, quantas vezes a gente vê pessoas que têm projetos tão grandiosos, mas ela começa a olhar para ela mesma, ela começa a olhar para as suas limitações, para os seus medos, para o seu tamanho. E a gente tem que aprender a parar de fazer isso com a gente mesmo. Nós temos que começar a olhar para quem pode, quem faz. Uma vez o pastor pregou lá na igreja uma coisa que é muito verdadeira, mas também muito triste. Lá no cemitério tem muitos projetos enterrados, projetos de um livro,
projetos de uma viagem, projetos da compra de uma casa, projetos de um casamento, projetos de uma família, mas a pessoa prefere desistir. Ai, será que desistir é o mais fácil? Será que é o mais fácil? Ou é mais gostoso você lutar, batalhar e chegar lá na frente, você ter as suas histórias para contar? Você ter os seus testemunhos para contar, você contar da grandeza de um Deus que faz, de um Deus que pode, de um Deus que tudo para Ele é possível. Os nossos impossíveis são possíveis para Deus. Então, não desista, não olhe para trás. Vá em frente, prossiga, sonhe, tenha sonhos grandiosos, tenha sonhos poderosos. Às vezes, a gente tem a mania de pegar Deus e dar um tamanho para Ele. Quando a gente vai conquistar alguma coisa, a gente fala assim, poxa, eu queria comprar uma casa para mim, para os meus filhos. Eu queria morar numa casa maior, mas eu não tenho condições de comprar uma casa maior. Você já perguntou para Deus se Ele tem condições de te dar essa casa? Você já perguntou para Deus se Ele tem essa condição? Deus tem estratégia, gente. A matemática de Deus é diferente da nossa. A gente, 1 mais 1 é 2. Para Deus, 0 mais 0 é milhões. Então, a gente tem que parar de guardar desistências, guardar fracassos, guardar coisas assim que lá no fundo são coisas que só vão entulhando no nosso coração, na nossa alma, nos trazendo tristeza. Ai, eu não consegui. Ai, meu sonho era fazer essa faculdade, mas eu não consegui. Você não conseguiu mesmo ou você desistiu no meio do processo? Às vezes a gente olha para as pessoas que estão ao nosso lado, porque às vezes na sua casa, dentro da sua casa, que é o lugar que você acha que você vai ser mais incentivada, às vezes é o lugar onde você é mais apontada, porque as pessoas conhecem as suas limitações. Mas você tem que acreditar em Deus, na palavra dele. Eu sempre digo, tudo que você for fazer, peça de Deus uma palavra, peça de Deus uma direção, fala, Deus, me dá uma estratégia para isso, me dá uma estratégia para conquistar isso. Senhor, qual é a sua direção? Qual é a sua estratégia? Como você quer que eu faça? Agora, falando aqui com vocês, o Senhor me fez lembrar quando em 2017, quando eu estava para mudar de loja, que eu queria desistir, queria fechar minha empresa, queria parar. Falei, não, Senhor, eu vou parar, eu tô cansada. Quantas coisas aconteceram, quantos problemas financeiros, quantos problemas de saúde, quantos problemas emocionais. Senhor, eu vou parar. Senhor, eu vou parar. Mas aí uma voz do Espírito Santo me dizia a todo momento, filha, continua, filha, dá mais um passo, filha, olhe para mim, tira o foco dessa situação e olha para mim. Aí eu me lembro, e às vezes as pessoas até falam, nossa, Leia, você às vezes você tem umas ideias. Eu lembro que eu fui num culto e eu falei para o Senhor, Senhor, me dá uma direção, me dá uma palavra. E no culto teve aquela ministração de Josué, quando Josué está perto das muralhas de Jericó. E ele olha aquelas muralhas, ele fala, essas muralhas são intransponíveis, você não vai conseguir, não tem como derrubar essas muralhas. E aí ele clama, e aquele povo clama ao Deus que tudo pode. E o Senhor fala, durante 6 dias, pega o exército, pega os levitas e circula os muros de Jericó. Durante 6 dias, vai lá, circula, declara, canta, louva. Vai, circula as muralhas de Jericó. E no 7º dia, dê 7 voltas
e toque a trombeta. Quando ele faz aquilo, gente, quando o povo começa a louvar, quando começa a tocar aquelas trombetas, e aquilo, o milagre acontece. Gente, será que foi o grito dele? Será que foi o louvor? Não, foi a mão de Deus. Mas Deus, ele quer operar um milagre. Só que ele precisa que você não desistamos. Porque se a gente desistir, como que nós vamos viver e contar os nossos milagres? Como que as pessoas serão edificadas através dos nossos milagres? Aí eu lembro que eu, de posse daquela palavra, eu falei, não, Senhor, aonde eu vou construir a minha loja? Senhor, eu vou mudar deste lugar, eu vou sair daqui, este lugar não está me dando mais alegria, eu sinto que o meu tempo aqui se encerrou, mas a minha história ela vai continuar num outro lugar. Onde vai ser este lugar, Senhor? E ali eu comecei em passos de fé, eu vi um terreno, e o Espírito, e aquilo me tocou, e eu falei, vou fazer igual nas muralhas de Jericó. Durante 7 dias eu orei naquele terreno, eu ungi aquele terreno, e ali o Senhor foi me ministrando, o Senhor foi trabalhando, o Senhor foi fazendo. Só que eu não cheguei para Deus e falei, Deus, o plano fechado é aqui ou não é em lugar nenhum? Não, eu falava para o Senhor a cada momento, Senhor, se for aqui, prepara, mas se não for aqui, Senhor, vai ser muito melhor. E foi muito melhor. Eu brinco com as pessoas que eu orava por um terreno que ele pega o sol da tarde. E para mim que trabalho com roupas, o sol da tarde, ele meio que queimava as roupas da minha vitrine. E o Senhor me preparou um lugar aonde bate o sol da manhã e à tarde tem sombra. E quando eu chego na minha loja, no meu comércio, eu glorifico tanto a Deus, eu falo, Deus, muito obrigada, Pai, por não ter deixado eu desistir. Senhor, muito obrigada por este lugar que você me deu, um lugar de cura. Quantas pessoas, quantas vidas foram transformadas a partir daquela loja, quantas mulheres, quantos homens o Senhor já enviou lá para ouvir da palavra dele, para que eu testemunhasse, para que eu glorificasse o nome dele. Agora, se em 2017 eu tivesse parado, hoje eu estaria o quê? Reclamando, murmurando. Ai, fechei a minha loja. Ai, perdi tudo. Não! O Senhor me deu uma palavra e eu agarrei nessa palavra e eu fui em frente. Então hoje eu tô aqui contando essa história para vocês. E você, qual é a sua história? O que Deus está te dizendo hoje para você não desistir? Para você lutar? Sabe, o sonho de carregar um filho nos braços, o médico pode até ter te dito que você não pode gerar, mas entrega para o Senhor, entrega no altar, Senhor, eu quero carregar um filho nos braços. Senhor, eu sonho, Deus, em ter um carro, Deus, para me viajar, para me passear com os meus filhos. Entrega, pega uma foto desse carro que você quer, apresenta isso para o Senhor. Senhor, eu quero fazer uma viagem. Mostra para o Pai, conta para Ele para onde você quer ir. Conta da tua viagem. Fala em detalhes. Nosso Pai adora participar dos detalhes. Adora, Ele ama isso. Mas Ele não quer que você desista. Ele quer que você continue. Ele quer que você continue. Ele quer que o nome dele seja glorificado através da sua vida, da minha vida. Ele quer que o nome dele seja glorificado. Ele quer que você tenha os seus milagres para contar. Às vezes a gente fica correndo atrás para ouvir os milagres do outro. Mas o Senhor quer que você tenha os seus milagres. O Senhor quer que você tenha as suas histórias para contar. Mas como que você vai contar as suas histórias? Aquilo que você vive com Deus, se você desiste. A gente não pode desistir diante de uma cara feia.
O inimigo, ele vai mandar os soldados dele para roubar a sua força, para roubar a sua fé, para dizer que você não consegue, para dizer que você é incapaz. Ele vai fazer isso, ele tem essas estratégias. E ele faz isso de forma muito sutil, muito sutil. Quando eu comecei aquele processo de orar, de buscar aquilo, quantas pessoas riram de mim? Quantas pessoas me humilharam, me falaram, nossa, você é doida, você nunca vai conseguir isso. E hoje eu olho para o milagre e falo, Senhor, é impossível, mas o Senhor é o Deus que gosta disso. Gente, Deus gosta dessas coisas, Deus gosta de fazer os impossíveis para que ninguém que está na nossa volta tenha dúvida de que foi Ele. Não tem como ter dúvida. O meu marido mesmo fala, ele fala, Leia, a sua loja não tem como ter dúvida de que foi Deus que te deu. Eu estava com você, eu vivi o processo, eu acompanhei. Não tem como dizer que não foi Ele. Porque era milagre atrás de milagre, era porta atrás de porta, era chave atrás de chave. Tiveram os dias que eu chorava, tinha dias que eu me alegrava. Mas, gente, no dia daquela inauguração, no dia que aquela loja se abriu, no dia que aquilo tudo apareceu, eu falava, meu Deus do céu, meu Deus, muito obrigada. Obrigada, Deus, por me segurar na mão e não ter deixado eu desistir. Obrigada. Obrigada, Senhor. Faça como Ruth. Faça como Ruth. Uma moabita, uma viúva, uma estrangeira, uma pobre, mas que entrou na genealogia de Jesus Cristo. Uma pobre, uma simples, uma improvável avó do rei Davi. E você? Qual é a história que você vai contar pra gente? Qual é o milagre que você vai viver? Deus está aí do seu lado, preparado. Jesus Cristo está preparado para começar essa jornada junto com você. Ele só te pede uma coisa: não desista. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Deus abençoe cada uma de vocês, que o Senhor transborde em bênçãos e que os sonhos de Deus se cumpram na sua vida. Em nome de Jesus, fiquem bem, amo vocês, o Senhor ama cada um de vocês de forma sobrenatural. Vamos começar essa caminhada. Em nome de Jesus, tchau, tchau!